Olha, gente, pulamos da Grécia Antiga para a Itália renascentista. Nasce daqui uma questão. Se vale mais a pena ser amado que temido ou temido que amado? Responde-se que ambas as coisas seriam de desejar, mas porque é difícil juntá-las, é muito mais seguro ser temido que amado, quando há de faltar uma das duas. Porque dos homens se pode dizer, de uma maneira geral, que são ingratos, volúveis, simuladores, covardes e ávidos de lucro, e enquanto lhes fazes bem, são inteiramente teus. Oferecem-te o sangue, os bens, a vida e os filhos, quando, como acima disse, o perigo está longe. Mas quando chega, revoltam-se. Esse texto é do nosso amigo Nicolau Maquiavel. A partir da análise histórica do comportamento humano e suas relações sociais e políticas, Maquiavel define o homem como ser... Olha, esse item já está dando uma pegadinha para a gente, porque ele fala a partir da análise histórica. É uma pista. Por quê? Ao contrário dos aristotélicos, dos escolásticos da Idade Média, eles não se atinham a análises históricas, eles se atinham a conceitos filosóficos, muitas vezes separados da análise histórica. O Maquiavel foi pelo caminho contrário, ele começou, olha, para entender o homem, ele não deve ficar me ocupando de textos teológicos sobre a essência do homem. Isso parece mais uma coisa que deveria o homem ser, e muito menos o que o homem realmente é. A Maquiavel, em vez de ficar se preocupando com antropologias filosóficas medievais, ele foi lá e começou a ver o homem e o que o homem fazia na história mesmo, no mundo prático. Como ele vivia numa turbulenta fase da cidade de Florença, que era uma república independente na época em que ele vivia lá, ele viu que os homens tinham muito mais a ver com violência, com frustração, com traição, do que com os espirituosos conceitos metafísicos medievais que colocavam o homem como uma cópia, né, incorruptível da imagem de Deus. Muito pelo contrário, o homem estava mais distante de Deus do que em qualquer outro tempo. Então, Maquiavel definiu o homem como um ser A, munido de virtude, com disposição nata a praticar o bem a si e aos outros. B, possuidor de fortuna, valendo-se de riquezas para alcançar êxito na política. C, guiado por interesses, de modo que suas opções são imprevisíveis e inconstantes. D, naturalmente racional, vivendo em um estado pré-social e portando seus direitos naturais. E E, sociável por natureza, mantendo relações pacíficas com seus pares. Ora, gente, conceitos como virtude e fortuna são imprescindíveis para entender o pensamento do Nicolau Maquiavel. Só que eles podem te confundir aqui agora, porque não é deles que ele está falando nos itens. Quando o item A diz, o ser humano está munido de virtude, com disposição nata a praticar o bem a si e aos outros. O ser humano pode até inatamente praticar o bem, né? Pode ser possível a ele que ele pratique o bem, mas ele não é naturalmente munido de virtude, muito pelo contrário. Então o item A está errado por causa disso. Até porque virtude em Maquiavel não significa exatamente fazer o bem. B, possuidor de fortuna, valência de riquezas para alcançar êxito na política. Fortuna não significa riqueza para o Maquiavel, fortuna significa uma coisa mais parecida com destino, com sorte. Mas esse item, além de estar errado por isso, está falando que o ser humano vale-se de riquezas para alcançar êxito na política. Não é apenas de riquezas que o homem se vale, mas de outras formas de fazer política também. A riqueza é importante, mas não a única. O item C diz, guiado por interesses de modo que suas ações são imprevisíveis e inconstantes. O item D, naturalmente racional, vivendo em estado pré-social e, portanto, seus direitos naturais. Bom, o ser humano não é um ser racional para Maquiavel, né? Ele pode ter ímpetos ou lapsos de razão, mas no geral ele é um ser, né, de virulenta concupiscência, de sentimentos e de interesses avivados o tempo todo. E o item E é sociável por natureza, mantendo relações pacíficas com seus pares. O ser humano pode até ser sociável por natureza, Maquiavel não vai discordar disso, mas ele não tem, muitas vezes, relações pacíficas, não. Muito pelo contrário. Sabendo disso, que item vocês marcariam? Muito bem. Se vocês marcarem item C, vocês estavam corretos. Por quê? Porque o ser humano, de uma maneira geral, né, se a gente for traçar um esboço do ser humano para o Maquiavel, aí ele vai ser um ser guiado por interesses, de modo que as suas ações não serão previsíveis nem terão constância. Então o ser humano é uma caixinha de surpresas. E essa caixinha de surpresas está já descrita lá em cima no texto, quando ele fala que enquanto as coisas estiverem bem,
os teus súditos serão leais, mas enquanto as coisas ficarem maus, eles vão se virar contra você e vão se revoltar. Se vocês acham que isso é verdade, deem uma olhada na história recente da humanidade e vejam se isso tem cabimento ou não. Vamos para a próxima questão?